Isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 1, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Eu vou ler e vocês vão me ajudar, como sempre. Diz assim a palavra de Deus: 2 dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vocês, o verso 5 e 6. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Vocês, o verso 9 e 10. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos, vamos falar com Deus uma vez mais. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela presença do Senhor aqui conosco. Agora, ó Deus, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ajude a entender, compreender e aplicar na nossa vida o que vamos falar nessa noite sobre a Tua Palavra. Vem sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sabe, irmãos, uma das graves crises que a humanidade enfrenta no nosso tempo não está ligada à economia, não está ligada à fome, não está ligada à natureza e também não está ligada à saúde. Por mais que a gente pense que essas são as piores crises que a humanidade enfrenta, há uma crise muito pior do que essa, e não está ligada a nada disso, e é a crise de mediocridade. É a crise de gente disposta a fazer diferença nesse mundo. É a crise de pessoas que estejam dispostas a se levantar e, ao invés de satisfazer os seus próprios desejos, e ao invés de ficar olhando só para o seu umbigo, mas tomar a decisão de fazer a diferença na vida de outras pessoas, a decisão de fazer algo que possa beneficiar não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Um antigo adágio egípcio, né, quando as pessoas morriam no Antigo Egito, eles faziam 2 perguntas. A primeira delas é: essa pessoa foi feliz? Enquanto ela viveu, enquanto ela esteve sobre essa terra, ela foi feliz? Aí as pessoas, a maioria respondia: foi feliz, foi. Mas havia uma segunda pergunta: mas enquanto ela viveu, essa pessoa fez alguém feliz? E essa é a grande questão. Se vivemos a nossa vida de maneira que tudo que fazemos, tudo que possuímos, tudo que consumimos, tudo que sabemos, tem a única finalidade de nos fazer feliz, então, segundo esse adágio, não seremos felizes. A menos que a nossa felicidade
seja também compartilhada, a menos que a nossa vida seja capaz de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Entretanto, a maioria das pessoas vive de uma maneira ensimesmada, preocupada apenas em satisfazer seus próprios desejos, não conseguindo enxergar nada ou alguém além de si mesmos. Fazemos parte hoje de uma sociedade materialista, hedonista e individualista. Por isso, carecemos urgentemente de pessoas dispostas a fazerem a diferença, dispostas a saírem do lugar comum, não para o estrelato, não para a fama, mas para fazerem a diferença, impactarem a sua geração e transformarem o mundo que os cerca. Hoje, nós carecemos de gente assim. Cada vez mais as pessoas vivem a vida para si mesmas. Cada vez mais as pessoas deixam de construir para o outro. Antônio Hermínio de Moraes, um dos grandes empresários que o Brasil já viu, certa vez foi entrevistado e perguntaram a ele o que o empresário deveria fazer para ser bem-sucedido. Antônio Hermínio de Moraes então disse: olha, seja honesto. Seja honesto. Trabalhe bem. E pense nos outros. Você consegue imaginar o homem o dono da maior siderúrgica do Brasil dizer assim: e pense nos outros. E ele fez uma vírgula e disse assim: porque aquele que faz tudo o que faz só para si mesmo, não pode e não vai ter sucesso e ser feliz. Portanto, eu e você precisamos pensar nessa realidade. Se você foi chamado, se você é um discípulo de Jesus, uma das tarefas que você recebeu é ser sal da terra e luz do mundo. Mas a grande pergunta é, num país em que mais de 50% das pessoas são evangélicas, a grande pergunta é, onde realmente estão essas pessoas que darão um gosto diferente à realidade em que vivemos e trarão luz a esse mundo em trevas? Onde estão essas pessoas? Estão aqui? Estão aonde? O Dr. John Stott, certa vez, escreveu que o mundo, olha o que ele diz, que o mundo vai de mal a pior, isso nós já sabemos. A gente sabe disso, não é? A gente sabe. Até olhando as Escrituras, o mundo não vai melhorar do jeito que você talvez imaginou. Que o mundo vai de mal a pior, isso nós já sabemos. O que precisamos saber, na verdade, diz John Stott, é o que aconteceu com essas pessoas que deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Precisamos então nos fazer essa pergunta, porque nós acabamos de cantar, você cantou e eu cantei, que fazer diferença na vida de alguém só depende de nós. E que nós vamos anunciar o Evangelho até que ele venha. Não importa quando ele virá. Nós não sabemos o dia, nós não conhecemos a hora, mas nós vamos abençoar o mundo com a palavra do Senhor até que o nosso Senhor venha. E fazer diferença na vida de alguém só depende de nós. Mas onde estão essas pessoas? A crise é tão grande, essa crise de gente que faz a diferença é tão grande, que todo dia na mídia, a mídia chama a atenção nossa para o fato de pessoas comuns fazerem o que é certo, simplesmente porque é certo. Já parou para pensar nisso? Pessoas aparecem na TV como um servidor, né, da prefeitura de determinada cidade, que recolhe lixo. E aí ele apareceu na TV porque, recolhendo lixo, ele encontrou uma bolsa, e na bolsa tinha 50 mil reais. E ele foi na delegacia devolver. E aquilo virou notícia, e apareceu nos jornais, e saiu na internet, mas aquele homem fez apenas o que é certo. Não sei se você sabe, mas no Código Penal diz que se você acha algo que não é seu, Diguinho está aqui, não vai me deixar mentir sozinho, Elton também, mas se você acha algo que não é seu, você tem que ir na delegacia e devolver. Simples assim, porque é o certo. Mas isso dá ibope.
Isso torna alguém que nem existia, famoso. Por quê? Porque a nossa crise é grande de gente que faça diferença. Realmente, precisamos de mais pessoas que façam a diferença em todas as áreas e lugares da sociedade. A grande pergunta é: quem são essas pessoas? Jesus disse que seríamos nós. Quando Jesus define a identidade dos seus discípulos, ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Nessa noite, então, eu quero ser bem prático com você e trabalhar alguns aspectos da vida daqueles que fazem a diferença. Porque uma das maneiras que eu e você podemos fazer diferença no mundo é anunciando Cristo aos nossos amigos, é anunciando Cristo às pessoas que nos cercam. Mas aí nós precisamos olhar para esse texto e extrair dele algumas coisas muito práticas para que eu e você possamos viver a vida dessa maneira. A primeira impressão, a primeira verdade que eu tiro desse texto sobre alguém que quer fazer diferença, quer anunciar Cristo aos seus amigos, quer fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, a primeira verdade é que essa pessoa precisa de compaixão. Ela precisa de compaixão. Preste atenção no verso 1 a 3. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Interessante isso, o evangelista Marcos é muito claro a nos informar que Jesus estava em sua casa, na cidade de Cafarnaum. Jesus havia acabado a sua primeira viagem missionária pelos povoados de Nazaré e ele volta para sua casa. Não há uma certeza se essa casa realmente era de Jesus. É mais provável que essa casa fosse de Pedro. Pedro morava em Cafarnaum. Então é mais provável que Jesus tivesse feito da casa de Pedro o seu quartel-general. E dali ele tomava suas decisões, e dali ele fazia suas viagens, como ele fez aos povoados de Nazaré. Mas o fato é que ele volta para essa casa. O judeu ele tinha um costume, dizia o seguinte, que aonde você colocar as suas coisas pessoais, ali é considerado sua casa. Entende por quê? Diz que era a casa de Jesus, mesmo não sendo a casa de Jesus, porque as coisas dele permaneciam ali na casa de Pedro. E Marcos diz, ele tinha voltado para sua casa. Na verdade, então, sendo a casa de Pedro ou sendo a casa de Jesus, mais provável que fosse a casa de Pedro, o fato é que ele estava em casa. Ele havia começado seu ministério fazia pouco tempo, você vai ver isso em Marcos capítulo 1. Pouco tempo que Jesus havia começado o seu ministério, mas Jesus já era bastante conhecido em Cafarnaum pelo quê? Pelos seus milagres. E isso levou uma multidão enorme, novamente, às portas da casa de Pedro. E era tanta gente que não havia como você acessar a porta. As pessoas interrompiam a passagem. Mas preste atenção em algo interessante. A maioria das pessoas estava ali, aquela multidão de gente estava ali em proveito próprio. Alguns estavam ali para ouvir o evangelho, porque Jesus era estratégico. Encheu a porta da casa de gente para ser curada, para ser liberta. E para ganhar algo dele, o que ele fez? Começou a pregar o evangelho para esse povo. Mas as pessoas estavam ali em proveito próprio, para receber uma cura, para receber um exorcismo, para receber uma graça, seja lá o que for. Mas aquela multidão estava ali para receber algo de Jesus. Entretanto, havia 4 homens que não estavam ali por causa de si mesmo, mas por causa de seu amigo. Um amigo que talvez quisesse, mas não podia ir até Jesus porque ele era paralítico. O texto não diz para nós que o homem era paralítico de nascença. Então, muito provavelmente, aquele homem, em algum momento da sua vida, andou. Em algum momento da sua vida, ele não tinha aquela enfermidade. Mas em algum momento da sua vida também, a enfermidade veio sobre ele. E ele se tornou paralítico. Mas ele tinha amigos. Os amigos conviviam com ele. E eles viam a necessidade. E eles sentiam, muitas vezes, a dor daquele homem. E eles olhavam e pensavam assim, cara, o cara não anda mais.
A gente vai jogar bola e ele não vai mais jogar bola com a gente. Nós vamos à praia e ele não vai mais à praia conosco. Lembra? Cafarnaum era perto da praia, perto do mar. Ele não pode mais fazer as coisas conosco porque agora ele tem uma deficiência. Mas aqui acontece algo interessante. Não foram as pernas daquele homem que o levaram até Jesus, mas a compaixão dos seus amigos. Guarde isso. Não foram as pernas daquele homem que o levaram até Jesus, mas a compaixão dos seus amigos. Ele não podia ir até Jesus sozinho, era necessário que alguém quisesse levá-lo. E ele tinha quem queria levá-lo. Mas agora preste atenção em uma coisa. Enquanto eu e você estivermos olhando apenas para a nossa vida, para as nossas necessidades e para as nossas demandas, seremos incapazes de enxergar a necessidade do outro. E isso em tudo quanto é lugar. Se você é marido, enquanto você estiver olhando apenas para as suas necessidades, você vai ser incapaz de enxergar as necessidades da sua esposa e as necessidades dos seus filhos e as necessidades dos seus pais. Se você é esposa, a mesma coisa. Se você é filho, a mesma coisa. Portanto, eu e você, se nós queremos fazer diferença na vida de alguém, se nós queremos fazer diferença na vida dos nossos amigos, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos ao nosso redor, porque em todo lugar ao nosso redor, inclusive os nossos amigos, inclusive na nossa casa, tem alguém que necessita de Jesus. Mas enquanto nós olharmos apenas para o nosso umbigo, nós não teremos a capacidade de perceber mais nada, absolutamente nada que acontece ao nosso redor. E é interessante isso, né? Eu não sei se você já estudou a palavra compaixão, mas a palavra compaixão, muita gente confunde compaixão com dó, com pena. Confunde compaixão com sentimento. Só que, biblicamente, compaixão não é nada disso. Não é um sentimento. Biblicamente, compaixão é uma atitude. Se você olhar o texto, por exemplo, de Mateus 15, 32 e Lucas 7, 11, o encontro de Jesus com a viúva de Naim, o texto vai dizer que Jesus, quando vê a viúva, o esquife do seu filho, e lembra, ser viúva no tempo de Jesus era uma sentença de morte, uma sentença de pobreza e miserabilidade. Não ter marido já era ruim, ser viúva era muito pior. E agora viúva, sem um filho para sustentá-la, era pior ainda, aquela mulher ia morrer de fome. Jesus, quando olha aquele cortejo fúnebre descendo, ele percebe tudo isso de uma vez, e o texto vai dizer que ele se revolveu nas suas entranhas. Ele teve compaixão dela, e aí ele manda parar e toca o esquife e ressuscita o marido daquela mulher. Portanto, compaixão não é sentimento. Compaixão é um incômodo físico, ser movido nas entranhas, literalmente, que me leva a fazer algo em prol do outro. Se eu olho para alguém que precisa de mim, percebo a necessidade dele e não faço nada, eu posso ter empatia. A gente pode até chamar isso de empatia, ou de dó, ou de pena. Mas quando olhar para essa pessoa e para a sua necessidade me incomoda tanto que me gera uma dor física, é impossível, gerando uma dor física em mim, eu e você não fazemos nada em prol dessa pessoa. Portanto, irmãos, compaixão não é apenas sentimento, é um incômodo físico que ele só acaba quando resolvemos a situação que presenciamos. Eu e você precisamos parar e refletir sobre isso, porque hoje em dia a maioria das pessoas sente dó, sente pena. A maioria das pessoas procura empatia, mas poucas pessoas procuram viver a compaixão. Agora preste atenção numa coisa interessante, foi a compaixão que moveu Neemias a sair do palácio e voltar para a cidade de Jerusalém completamente destruída, insegura, miserável.
deixar as belezas do palácio para viver num lugar deserto, destruído e praticamente inabitável? Compaixão. Quando ele ouve de Hanani como está Jerusalém, Neemias sente compaixão. Foi a compaixão de Jesus, antes por causa do seu amor, mas foi a sua compaixão que o cravou numa cruz para reconectar eu e você com Deus e com a eternidade. Nós não devemos ser movidos apenas por sentimento, mas nós devemos ser movidos por compaixão. Se não tivermos compaixão em nosso coração, jamais seremos capazes de fazer qualquer diferença no mundo ou mesmo anunciar Cristo aos nossos amigos. Simplesmente porque não veremos isso como uma necessidade. Por exemplo, hoje de manhã o pastor Davidson falou aqui de várias necessidades que há no projeto do Comips, no Sertão. Quando nós fomos para a aula com ele lá na sala dos jovens, ele trouxe mais outras tantas necessidades. Se você não saiu daqui pensando como é que você pode ajudar, tem alguma coisa errada com esse sal e com essa luz. Se você ouve, como nós ouvimos aqui há uns 3 domingos atrás, o Toninho dá um relato sobre o missionário que nós ajudamos e que está lá em Conceição da Barra trabalhando com os quilombolas. O Toninho falou assim, o carro dele está péssimo, precisa trocar. Se você não saiu daqui pensando em como ajudar a fazer isso, se você não sai daqui todo domingo à noite pensando em como você pode partilhar o evangelho com alguém, em como você pode ser luz na vida de alguém, em como você pode ser sal nesse mundo que você habita, tornar melhor o seu ambiente de trabalho, tornar melhor o seu ambiente de escola, tornar melhor a sua casa, então há alguma coisa errada. Falta compaixão. Falta compaixão. Mas há uma segunda realidade que nós devemos viver se queremos ser alguém que faz diferença nesse mundo. E a segunda está no verso 3. A primeira é compaixão e a segunda é algo que você ouve muito falar hoje, intencionalidade. Intencionalidade. Não nos basta apenas a compaixão, mas precisamos ser intencionais. O verso 3 vai dizer para mim e para você que alguns foram ter com Jesus conduzindo um paralítico e esse paralítico era levado por 4 homens. Olha que interessante isso, a compaixão sem intenção é apenas um sentimento vazio. Compaixão sem intenção, sem intencionalidade, é incapaz de provocar qualquer mudança no nosso redor. Então, se eu tenho compaixão, se eu tenho essa dor física, se eu tenho essa dor no meu íntimo, mas isso não me move a nada, então eu parei no meio do caminho. E se nada muda, né, Bianca? Nada vai mudar. Se nada muda, nada vai mudar. Aquele homem era carregado, aquele paralítico era carregado por 4 homens. Quando eu e você temos compaixão, inevitavelmente ela vai gerar ação na nossa vida. É necessário querermos fazer a diferença. É necessário termos esse incômodo santo que nos leva a não nos conformarmos com este mundo que nos cerca, mas precisamos mais do que tudo agir. Agir. Quantos domingos você se assenta aqui, quantos domingos você ouve o pastor Marcos pregar uma palavra impactante como ele pregou no último domingo? De nós confiarmos em Deus, na providência de Deus, na soberania de Deus, na graça de Deus, e você continua ansioso com a sua vida. Não consegue confiar em Deus. Mais do que compaixão, é preciso ação. Eu vejo muita gente mesmo, tendo boas ideias, mas pouca gente agindo com base nas suas ideias. Eu vejo muita gente sentindo a dor do outro, mas eu vejo pouca gente agindo como instrumento de consolo para essa dor. Vejo gente falando e entendendo que precisa ser sal da terra e luz do mundo,
Mas como disse John Stott, vejo pouca gente salgando e iluminando esse mundo. Há um estudo americano que comprova o fato de que 85% das pessoas que recebem um diagnóstico de morte, um diagnóstico final, onde o médico diz, olha, se você não mudar a sua vida, se você não mudar o seu estilo de vida, se você não reprogramar a sua vida, você vai morrer. 85% das pessoas que recebem esse diagnóstico, sabe o que acontece, Marcelo? Elas morrem. Elas morrem. Olha que interessante. Elas sabem o que tem que fazer. Elas sabem que precisam fazer. O que falta a elas? Agir. O que falta a elas? Intencionalidade. Eu e você temos que ser intencionais na nossa vida. Eu e você temos que ser intencionais no nosso relacionamento com Deus. Pastor Marcos acabou de falar aqui aos pais. Pais precisam ser intencionais no cuidado com seus filhos. Não pode você entregar isso para a escola. Não pode você entregar isso para a igreja, porque a criança fica 5 horas na igreja durante a semana, mas ele vai ficar o resto da semana com você em casa. Mas aí tem pai que faz assim, manda o filho para a escola de manhã, de tarde ele vai fazer inglês, aí ele sai do inglês, ele vai para o balé, aí ele sai do balé, ele vai fazer violão. Aí na terça-feira ele sai da escola, ele vai jogar, depois que ele joga, ele vai para o Kumon, porque ele precisa aprender mais. Aí na quarta-feira, a segunda se repete, na quinta, a terça se repete, e na sexta-feira, finalmente, quando vai passar um tempo com ele, diz assim, por que você não vai para a casa da sua avó? Tá rindo sim. A avó tá ali. Vai visitar a avó. A avó doida pro menino de vó deixar a vovó. E o menino fica voltando para a avó. A gente ri, irmãos. Mas é essa falta de intencionalidade no cuidado com os filhos que tem levado muitos adolescentes ao suicídio. Talvez você não saiba, mas o índice de crianças que se suicidam já aumentou em mais de 500%. Eu e você precisamos olhar para a nossa vida e perceber onde falta intencionalidade. Não fazemos a diferença, muitas vezes, porque nos falta intencionalidade. Guarde isso no seu coração. Querer mudar não muda nada. Querer mudar não muda nada. Mas agir em prol da mudança muda tudo. Muda tudo. Aqueles homens, em algum momento, eles se conformaram de tal maneira com a situação do seu amigo, que eles falaram assim, não, precisamos resolver isso. Mas nós não somos médicos, mas nós não somos Deus. Opa! Mas Jesus voltou para Cafarnaum. Na primeira vez que ele esteve aqui, ele curou todo mundo que foi lá, expeliu o demônio de todo mundo que estava na porta da casa de Pedro. Pega uma maca, bota esse cara na maca, nós vamos levar ele até Jesus. Isso é intencionalidade. Isso é intencionalidade. Se aqueles 4 homens sem nome tivessem ficado apenas sentindo a dor do seu amigo, aquele homem morreria paralítico. Mas porque aqueles 4 homens sem nome colocaram seu amigo numa maca e o deixaram diante de Jesus, aquele paralítico saiu da frente de todos ali andando e salvo. Se eu e você queremos fazer diferença na vida das pessoas, na vida dos nossos amigos, eu e você precisamos tomar a decisão de fazermos a diferença, de sermos intencionais. É preciso intencionalidade na vida. Viver no mundo das ideias não transforma nada, mas colocar essas ideias em prática pode transformar o mundo ao nosso redor. Você hoje só me vê aqui e essas luzes só estão acesas porque em algum momento do nosso passado, um garoto que ouviu da sua professora aos 6 anos de idade que ele era um imbecil, que ele era um incompetente, que ele não ia aprender nada na vida, e a professora chamou a mãe desse garoto e disse assim, olha, tira o seu filho da escola.
Eu não vou gastar o meu tempo com seu filho. Seu filho é incapaz de aprender. Seu filho é um estúpido. Eu não vou gastar meu tempo com ele. Tira ele da escola. Aquela mãe disse assim: você está enganado, eu vou ensinar meu filho em casa. E você hoje só desfruta de luz porque Thomas Alva Edison teve essa brilhante ideia e tentou 1.500 vezes até consegui-la. E um dia chegaram para ele e disseram assim: mas o que você pensa de ter fracassado 1.500 vezes? Ele disse assim: eu não fracassei. Eu fiz 1.500 tentativas. Intencionalidade. O povo de Deus tem de ser para o mundo o que o próprio Jesus foi para Israel. Temos de encontrar uma maneira de levar cura e perdão àqueles que nos cercam. A primeira coisa, então, é compaixão, a segunda é intencionalidade, mas a terceira é coragem. É preciso coragem para fazer diferença. No verso 4 vai dizer então que, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. O terceiro elemento presente na vida de pessoas que fazem a diferença é a coragem. A compaixão é o primeiro passo, a intencionalidade é o segundo, mas sem coragem nada acontece. Ou até acontece alguma coisa, mas não dura muito tempo. Não dura muito tempo, porque logo vem o problema, logo vem a adversidade, logo vem o contratempo, e aí, se você não tem coragem, você desiste no primeiro momento. Quem é empreendedor aqui, nós vamos ter nossa feira do empreendedor dia 18 de agosto. É propaganda, depois a gente... 18 de agosto, feira do empreendedor. Sabe o que é empreender, irmãos? Sabe o que é empreender? Eu vou definir empreender para você em 3 palavras. Em 3 palavras apenas. Empreender é abraçar o desconforto. E para você abraçar o desconforto de abrir a sua loja e não saber se alguém vai entrar ali para comprar ou não, e ficar o dia inteiro do lado do seu telefone, esperando que ele toque, mas sabendo que ele pode não tocar, mas no final do mês ou no outro dia você tem boleto para pagar. Para abraçar o desconforto é preciso coragem. Para fazer a diferença, é preciso coragem. Aqueles homens precisaram de muita coragem para salvar seu amigo, porque poderiam ter piorado a situação dele, subindo no telhado, inclusive provocando a sua morte. William Hendrickson vai dizer o seguinte: somente as casas dos ricos tinham porta a mais e um pórtico de entrada. Nas casas mais modestas, a porta dava diretamente para a rua, mas especialmente nesse dia, a porta estava bloqueada e não havia ninguém presente que pudesse abrir um novo caminho de entrada. Mas tem um agravante aqui. Os telhados das casas naquele tempo não eram como os telhados das nossas casas hoje, de cimento, ferro, viga, telha bem feita, resistente, telha de alumínio. Não existia isso. Os telhados das casas eram feitos de barro e palha, e na maioria das vezes, só palha. Você consegue então entender qual era o risco daqueles homens, 4 homens, subirem num telhado de palha, carregando o homem numa maca? Podia cair os 4, morreu o paralítico e morreu os 4. Matar Jesus eles não iam conseguir, porque não era a hora dele. De alguma maneira ele ia ser protegido. Mas eles podiam morrer. A gente lê isso aqui, parece muito simples, mas foi preciso muita coragem para fazer o que eles fizeram. E eu e você precisamos de muita coragem para fazer o que a gente tem que fazer, para ser sal da terra e luz do mundo. Coragem para ser quem Deus quer que você seja. Coragem para fazer o que Deus te mandou fazer, pregar o evangelho a toda criatura. E não viver essa vida fácil de vir na igreja, de cuidar das minhas coisas, de voltar para minha casa. Eu e você, se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, precisamos abraçar o desconforto. O desconforto de sermos rejeitados na faculdade. Porque você vai no churrasco e você não fica bêbado.
E aí você não fica bêbado e todas as meninas do churrasco querem voltar para casa com você, porque elas não vão voltar para casa com um cara que está chapado. Só que você é discípulo de Jesus e você deixa cada uma das meninas em casa. E não pede nada em troca. Mas no outro dia, toda a faculdade fica sabendo disso. Então você começa a andar pelo corredor e você ouve assim, não gosto de mulher não. Esse aí não é chegado na fruta. Cara, mas é preciso abraçar o desconforto. É preciso abraçar o desconforto quando no seu trabalho alguém te faz uma proposta que não combina com o caráter de Cristo. Como assim? Olha, esse aqui é um pedido do governador. E você precisa dar um parecer favorável. Quando alguém senta na sua frente e diz assim, olha, é só você assinar isso aqui, toda vez que você assinar como advogado, você vai ganhar 40 mil reais. E aí quando você manda o cara embora, ele sai falando que você é louco, que você é doido. Precisamos ter coragem e abraçar o desconforto, se queremos fazer a diferença na vida de alguém. Neemias precisou de coragem para pedir ao rei persa para reconstruir Jerusalém. Daniel precisou de coragem para enfrentar Nabucodonosor e reafirmar a soberania do seu Deus. Davi precisou de coragem para enfrentar um leão, um urso e um gigante aterrorizante antes de se tornar rei, para defender o nome de Deus. Paulo teve que enfrentar todo tipo de sofrimento e precisou de coragem para fazer isso, para poder pregar o evangelho aos gentios. Homens comuns que tiveram a coragem de fazer o que era certo no momento certo. E é interessante isso porque eu não sei o que vai acontecer com a gente. Porque vai chegar um momento, né, pastor Marcos, que nós vamos ser levados diante do Sinédrio. Seja ele o nome que a gente der hoje. STF, STJ e tal. E alguém vai dizer assim, você não pode falar de Cristo, como disseram para Pedro e João. Você não pode falar de Cristo. Você não pode anunciar a palavra que você está anunciando. E aqueles dois homens, lembra, iletrados, incultos, mal vestidos, eles viram para todo o sinédrio judaico e dizem assim, importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. E eles são soltos. E quando eles são soltos, eles chegam na casa onde a igreja estava orando por eles. E aí a igreja estava orando por eles, e aí eles vão orar, e quando eles vão orar, eles pedem o que a Deus? E o texto de Atos 4:29 diz assim, diante de todas as ameaças, eles pediram a Deus coragem, intrepidez, para continuar pregando o evangelho. Sabe, irmãos, o que nos falta hoje, muitas vezes, é coragem. Coragem para ser o diferente e achar ser diferente bom. Bom, porque o pecado de Israel foi que Israel quis ser como todos os povos que estavam ao redor dele. Esse foi o pecado de Israel. Ele era para ser diferente, mas ele quis ser igual. Primeiro quiseram um rei, depois quiseram adorar outros deuses. E aí o reino de Deus precisou ser passado de Israel e entregue a nós. É preciso coragem. Coragem para reafirmar a sua identidade de discípulo de Jesus todos os dias, diante de qualquer pessoa. É preciso coragem. É preciso coragem, muitas vezes, para dizer verdades que as pessoas não querem ouvir, mas que elas sabem que é verdade. Um dia eu cheguei no churrasco da minha turma, eu sempre fui crente, tá, irmãos? E sempre fui no churrasco, fazia happy hour com meus amigos, isso aí nunca foi problema para mim, não. Mas eles me conheciam, eu conhecia eles. E um dia eu cheguei no churrasco, cheguei atrasado, estava trabalhando, cheguei atrasado. E aí tinha um amigo meu, sentado na porta assim do churrasco, a primeira cadeira era dele.
Esse cara é um investigador, ele foi muito tempo investigador da Polícia Civil, da antissequestro. Ninguém tinha o telefone dele celular, só eu e mais uns 3 amigos da sala e a família dele. Ninguém podia saber onde ele estava, nem falar com ele, porque podia comprometer alguma coisa. Esse cara, um dia, ele tirou a pistola no meio de todo mundo, eu ia falar recreio, faculdade não tem recreio. No meio do intervalo, ele era um cara muito explosivo, e ele ficou bravo com os caras, tirou a pistola, engatilhou e falou assim, a minha vontade, assim, Elias, minha vontade era dar um tiro na cara de cada um de vocês. Mas eu não vou fazer isso, porque está errado. Guardou a pistola e entrou. Aí um dia eu cheguei no churrasco, olhei para esse cara. E não sei porquê, irmãos. O Espírito Santo faz umas coisas assim. Eu olhei para ele. Aí cheguei no ouvido dele e falei assim, cara, você sabe que você tem que parar com o que você está fazendo. Isso aí vai te destruir. Bati no ombro dele e entrei. Aí ele rodou, cara, sentou do lado de todo mundo, rodou, e de repente sentou do meu lado e falou assim, cara, o que você está sabendo? Eu falei, eu nada. Mas lembra, é o cara da pistola. Eu nada. Mas Deus sabe. Aí o cara me contou a história. Ele era casado há 15 anos, e o mesmo tempo que ele tinha de casado, ele tinha com a amante. Só que qual é o problema? Se passaram 15 anos. Aquela menina que era nova, tal qual a esposa dele, envelheceu, mas ele nunca se casou com ela. E agora? O que fazer? Ele não somente destruiu a vida de uma família, mas a de outra também. Mas sabe, irmãos, é preciso coragem. Jesus, o maior de todos os homens, enfrentou o diabo, a morte, a cruz, o inferno, por nossa causa, para nos reconectar com Deus e a eternidade. E isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Mas pergunte-se a você mesmo, qual a diferença você tem feito na vida dos seus amigos? Compaixão, intencionalidade, coragem, mas em quarto e último lugar, é preciso fé. Se você olhar o texto do verso 5 até o verso 11, vai ver o embate de Jesus com os fariseus, com os homens religiosos da sua época. E o embate deles com Jesus é porque eles olhavam para Jesus e podiam considerá-lo como mestre, podiam considerá-lo como um homem bom, mas jamais admitiriam que ele era Deus. Apesar de saber todos os milagres, apesar de ouvir tudo que Jesus disse, eles nunca admitiram ele como Deus. Então eles não tinham fé em Jesus. Eles não criam em Jesus. Mas lembre-se, Hebreus 11, verso 6, nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, preste atenção nisso, creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Os fariseus e os escribas estavam perto de Jesus, mas não criam nele. Mas aqueles 4 homens criam em Jesus. Eles acreditavam que Jesus era Deus. Eles acreditavam que Jesus podia dar pernas novas ou restaurar as pernas do seu amigo. Eles acreditavam que aquele amigo, se posto na presença de Jesus, poderia sair de lá andando, ao invés de continuar paralítico. Por isso eles fazem tudo o que eles fazem, mas eles criam, eles tinham fé no Filho de Deus. Uma coisa que eu e você precisamos jamais esquecer é que tudo que nós fazemos é preciso estar encharcado de fé. É preciso crer no nosso Deus. Porque a todo momento a sociedade, ela quer se relacionar com Deus. A nossa sociedade é uma sociedade espiritualizada. Todos os caminhos levam a Deus, basta apenas ser sincero. Você vem como você está, Deus te ama do jeito que você é, e Ele nunca vai tocar nessa ferida. Leslie Newbin vai dizer que hoje, o secularismo hoje é outra coisa. No século passado era uma guerra entre fé e razão. Mas hoje é diferente.
Como a nossa sociedade é uma sociedade espiritualizada, as pessoas creem no sobrenatural. Elas creem naquilo que elas não podem explicar. Há algo entre nós. Há alguém entre nós, é a mãe natureza. É o destino. É o acaso. Chamam Deus de qualquer coisa, mas impressionantemente são incapazes de chamar Deus de Deus. E aí Leslie Newbin vai dizer o seguinte, olha, isso então gera outra coisa. A secularização agora não é que Deus não existe, como no século passado, ou você tinha fé ou você tinha razão. A secularização hoje é que Deus existe, mas ele não se envolve com mais nada. Deus está aqui. Está aqui, fora da nossa vida. E nós vivemos a nossa vida. E aí, quando você quer se encontrar com Deus, o que você faz? O que você faz, Flávio? Vem para a igreja. Tem culto. Ah, hoje eu queria ouvir um negócio bom. Hoje eu queria tomar um pico de Deus hoje. Né? Igual um drogado. Tô abstêmico. Vou tomar um pico hoje. Vou tomar um negócio hoje, vou me encontrar com Deus. E aí vem aqui e levanta e canta. E, cara, aquilo é maravilhoso. E fala as palavras certas, Guinha. E faz os gestos certos, Guinha. E até chora quando o pastor prega. Mas sai daqui, Deus deixou de existir. Ganha rua, Deus não faz a menor diferença. Gente assim não crê em Deus de verdade. Gente assim acredita no sobrenatural, mas não crê que o sobrenatural se chama Deus. Gente assim não acredita que Deus pode mudar a sua história. Gente assim não acredita que o nosso Deus pode tornar um paralítico alguém são. Pode restaurar um casamento. Pode trazer um filho perdido de volta. Pode te dar uma família. Porque ele faz a estéril mãe de filhos e o órfão habitar em família. Aqueles homens criam que Deus Filho, Jesus, podia restaurar plenamente a saúde do seu amigo. E é interessante isso, porque Jesus olha para aqueles homens e ele não pergunta nada. Mas ele vê o coração daqueles homens como ele viu o coração dos fariseus. E no coração dos fariseus havia incredulidade. Mas no coração daqueles homens havia fé. E Jesus diz assim, a fé de vocês salvou ele. E vendo a fé dos homens, Jesus vira para aquele homem e diz, os seus pecados estão perdoados. E os incrédulos fariseus estavam em volta e começaram a se perguntar, mas quem pode perdoar pecados se não... Cara, olha que coisa. Quem pode perdoar pecado se não Deus? Estavam diante de Deus, mas não tinham fé em Deus, mas não criam em Deus. E aí Jesus olha agora para o coração dos fariseus e diz o seguinte a eles, para que vocês creiais que o Filho do Homem pode tanto perdoar pecados como curar, moço, pega a tua maca, levanta e anda. E à vista de todas aquelas pessoas, aquele ex-paralítico sai de diante de Jesus, curado física e espiritualmente. Sai de diante de Jesus, salvo e perdoado. Por causa da fé dos seus amigos. Guarde isso. Tudo que eu e você planejamos fazer deve ser baseado no fato de que cremos que Deus existe e é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos e sonhamos. Se a fé nos faltar, faremos apenas o que as nossas forças nos permitem. Mas se tivermos fé, seremos renovados a cada dia e voaremos como águia e faremos a diferença na vida de alguém. Aqueles homens poderiam ter levado seu amigo ao médico, mas levaram-no a Deus. Nada contra os médicos. Né, doutor Henrique? Nada contra os médicos. Mas médico nenhum podia curá-lo. Mas Deus podia. Levaram seu amigo até Deus. E a fé deles fez toda a diferença na vida daquele amigo.
A conclusão desse texto, no verso 12, ela é fantástica. O texto diz assim para nós: então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aquele ex-paralítico diante de toda a multidão, imagina isso. Ele entra pelo telhado e aí ele sai andando, pedindo licença às pessoas. Dá licença. Carregando a maca debaixo do braço, dá licença. Eu quero passar. Oh, mas nós não vimos você entrar. Não, mas eu estava lá. Agora eu preciso sair. E o texto vai dizer que as pessoas se admiraram. Porque os milagres de Jesus serviam para isso. Para realçar a sua identidade. Para reforçar a sua identidade. Para glorificar a Deus. Para reforçar a sua missão. Eu e você precisamos entender isso também. Quando vivemos para fazer a diferença, quando vivemos para fazer a diferença na vida do outro, o nome de Deus é glorificado. E vidas se rendem ao que Ele está fazendo. Pastor Davidson contou a história hoje, lá na nossa sala, junto conosco. E ele disse o seguinte, que eles chegaram lá com a van para o atendimento odontológico, um vilarejo de 200 pessoas, aproximadamente. E aí a Glícia, a esposa dele, chegou e disse assim: olha, Davidson, tem uma senhora aqui que não tem jeito, ela não pode vir só hoje, ela tem que vir todos os dias. Então, cada cidade que a gente for, a gente vai ter que dar um jeito de levar ela, porque o tratamento dela vai durar 5 dias. E aí foi feito isso. Aquela senhora, então, agradeceu e foi embora no último dia. Só que quando ela chegou sábado em casa, ela chegou para o marido, e ela e o marido eram da igreja católica, e o marido era diácono da igreja católica. Então ela chegou para o marido e disse assim: olha, eu quero que você veja os meus dentes. Aí o marido olhou e falou: nossa, o que aconteceu? Pois é, lembra? Há 1 ano e 2 meses atrás, eu fui no dentista da prefeitura, e o dentista disse que eu tinha que tirar todos os dentes. Mas depois de tirar todos os dentes, eu tinha que fazer uma prótese. E aí ele me deu um cartão e disse assim: eu faço a prótese, mas é particular. Está aqui meu cartão. Volta lá, marca outra consulta, porque na outra consulta é que eu vou tirar o seu dente. E depois você passa no meu consultório que eu vou fazer a sua prótese, mas tem um preço. E aquela mulher ficou esperando 8 meses para a nova consulta, com o diagnóstico de perder todos os dentes. A Glícia foi, tratou os dentes dela, aí ela vira para o marido e diz: olha, você está vendo? Eu não precisei tirar nenhum dente, e onde estava faltando um dente, eles colocaram um dente. Então hoje minha boca está completa, limpa e sã. Aí ela virou para o marido e falou assim: o que nós vamos fazer agora? Aí o marido foi, convocou toda a igreja, chamou toda a igreja e disse assim: olha, aí contou a história. E falou assim: a prefeitura fez isso por nós? Não. O Estado fez isso por nós? Não. O governo fez isso por nós? Não. A igreja que a gente se congrega aqui, que nós construímos com as nossas mãos e com o nosso esforço, fez isso por nós? Não. Quem fez isso por nós? Os crentes. Aí ele virou e falou assim: então agora, a partir de hoje, eu quero dizer para vocês que eu sou dos crentes. E quem quiser ser dos crentes, pode vir comigo. Daquelas tantas pessoas, apenas 3 famílias resolveram ficar naquela igreja. E aí quando ele viu isso, falou: bom, já que todo mundo agora é dos crentes, a maioria, o que a gente faz? Essa igreja nós construímos, então nós vamos ligar para o padre e ver se a gente pode comprar essa igreja. Aí ele ligou para o padre, falou assim: ó, padre, aconteceu isso, isso e isso, e como nós somos maioria, nós queremos comprar a igreja, quanto é que o senhor vende? E diz ele que o padre esculhambou ele, né? Falou um monte com ele, ficou bravo pra caramba, e não vendeu. Mas, o que aconteceu? Dentre aquelas tantas famílias, o dono do bar se converteu. Aí o dono do bar chegou e falou assim: não, isso é fácil. Eu me converti, não faz sentido eu ter bar. Vou fechar o bar. Eu já estou montando a mercearia do outro lado da praça, então nós vamos fazer a igreja no bar. Compraram o bar.
E a igreja funciona no bar. Milagres, compaixão, coragem, intencionalidade e fé. Tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Faça diferença na vida de alguém. Faça. Saia daqui hoje e pergunte-se como eu posso pregar o evangelho para os meus amigos. Como eu posso alcançá-los para Cristo. Como eu posso fazer isso? Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar intencionalidade. Porque fé você já tem. Feche seus olhos. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado porque essa noite é uma noite que o Senhor preparou para nós. E nós estamos felizes de estarmos aqui. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor olha para nós e o Senhor sabe o que nós somos. Nós somos pó, Deus, e carecemos do Senhor. Por isso, Deus, não deixe essa palavra se perder nas muitas tarefas que os meus irmãos têm que fazer amanhã. Deixa não, Senhor. Incomoda o coração deles. Derrama compaixão sobre eles. Que eles sejam intencionais nos seus relacionamentos, na sua vida. Que eles tenham coragem, ó Deus, de viver o Evangelho, pregar o Evangelho e levantar a bandeira de Cristo. Porque esse é o bom combate. Combate que vale a pena ser combatido. Sustenta também a fé deles, ó Deus, para que em momento algum eles venham esmorecer. Faz isso, Deus, para a honra e glória do teu nome. Cuida de cada um de nós. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dá uma semana abençoada na presença do Senhor. Tudo aquilo que formos fazer, ó Deus, seja comer, seja beber, seja bater papo, seja trabalhar ou estudar, seja cuidar da casa, que façamos tudo para a glória do Senhor. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. E agora, ó Deus, que vamos voltar para as nossas casas, que vamos nos dividir, não nos deixe sair daqui sós, Deus. Mas que o amor do nosso Deus, a graça de Jesus e o consolo do seu Santo Espírito esteja sobre nós, seja vista em nós e em todos aqueles que professam o teu nome, aguardam a tua volta desde agora e para todo e todo sempre. E a igreja canta...